Bem-vindas, bem-vindas ao Unidas pela Teologia. Unidas pela Teologia é um ministério que tem como propósito conduzir mulheres a glorificarem a Deus à medida que conhecem melhor as Escrituras. Na terça-feira é nosso quadro de entrevistados convidados e esse mês nós estamos tratando do tema conflitos, lidando biblicamente com os conflitos. Então hoje nosso convidado entrevistado será o pastor Genuan e ele vai tratar o tema conflitos, entendendo a importância do perdão. Essa música inicial fala sobre o sustento de Deus, né? E realmente em momentos difíceis como perdoar, precisamos que Deus então nos capacite. Então vou chamar aqui o pastor Genuan, ele vai se apresentar e então falar sobre o assunto da noite, sobre perdão. Bem-vindo, pastor Genuan. Oi, Gisele. Muito prazer estar contigo, com todos os irmãos e irmãs que estão nos assistindo ou que irão nos assistir. Agradeço o privilégio. É bom poder compartilhar com vocês nessa tarde. Espero que o Senhor seja glorificado por meio daquilo que vamos falar. Todos juntos possamos crescer na graça e no conhecimento de Cristo, nosso Senhor. Amém. Deixe-me apresentar um pouco. Talvez alguns sabem, eu tenho sido pastor há quase 30 anos. Iniciei meu ministério na primeira igreja batista de Juazeiro do Norte. Dali fui para Fortaleza. Por 20 anos fui pastor na Igreja Bíblica Batista do Planalto. Durante esse tempo, o Senhor nos abençoou com o nascimento da Missão Maranata. Hoje eu sou missionário da Missão Maranata, deixei o pastorado para me tornar um missionário cujo propósito é dar assistência aos missionários que estão no campo. Hoje temos cerca de 50 missionários em 13 países, precisamente, com mais alguns na fila. Temos uma família de missionários na linha de frente que precisa de apoio. Então, pensando nisso, eu resolvi tomar esse passo de me tornar também um missionário, para cuidar desses missionários, para mobilizar, para promover missões, para ajudar a avançar essa obra. Então, esse é o meu ministério hoje. Amém. Ainda arranja tempo para cuidar de outros missionários que não estão nesses 50 aí. Eu sou uma delas. Graças a Deus por sua vida, pastor. Que Deus continue a usar grandemente. Pastor Genuan, ele é casado há quantos anos, pastor? Estou casado há 29 anos. Com a Aline. Temos 2 filhos. O primeiro, Genuan, tem 24 anos. E a segunda filha, Vitória, com 20 anos. 20 anos. A Vitória está fazendo medicina em Roraima, é isso? Exato. Nós estamos em Roraima agora, exatamente. Viemos porque a minha esposa é daqui. E nesse tempo de pandemia, achamos que seria bom, já que meu filho pode trabalhar de qualquer lugar. Então ele veio, esteve conosco, ficamos aqui, ainda estamos.
também dando assistência à minha sogra, que precisa de ajuda já. Então tem sido um tempo assim meio diferente de transição. Saímos de Fortaleza, estamos aqui em Boa Vista, mas não de mudança definitiva, mas o plano é esse, é em tempo mudar definitivamente para Boa Vista, Roraima. O pastor Genuan, como ele dá essa assistência a esses missionários estão espalhados pelo mundo todo. Então, ele está sempre viajando e estando em Roraima, pode também dar assistência a alguns países ali da Venezuela, não sei bem a distância, mas necessita nossas orações para poder estar viajando e dando essa assistência aos missionários. Esse ano foi um ano bem diferente, né, pastor? Sim, sem dúvida. Esse ano não consegui fazer as viagens que deveria. O plano é em cada 2 anos passar por todos esses países. Hoje nós temos missionários na América do Sul, em Argentina, Bolívia, Venezuela, Guiana Inglesa, temos na América do Norte, nos Estados Unidos, temos na Europa, em Portugal, temos na África, em Cabo Verde, Madagascar e Senegal, e na Ásia tínhamos até há pouco no Timor, a equipe teve que retornar, mas temos um casal se preparando para Japão e uma solteira para Israel. Então já teremos alguém também na Ásia. Que bênção. Muito bom ver o progresso da missão Maranata eu diria o quê, pastor? 12 anos? 12 Exato, anos. Cerca de 12, 13 anos. Eu lembro no início os primeiros missionários em Cabo Verde, né? Tive um pouco de contato com alguns deles. Exato. Naquela época ali. Então, o pastor Gino, ele também lançou um livro. O nome do livro é Desejo Dominado. Um livro maravilhoso que expõe a doutrina do pecado, de que forma a gente pode então vencer. Foi um dos livros que me marcou a leitura. Muitas sociedades, tanto masculina como feminina, têm usado esse livro para ajudar muitas irmãs e irmãos a crescerem na graça e no conhecimento do Senhor, no que concerne a esse assunto. Então, se você tem interesse de adquirir esse livro, você pode procurar o pastor Genuan, então mandar uma mensagem aqui que eu direciono o contato dele, você pode entrar em contato e ter acesso a esse livro, mas ele também está na editora Peregrino, não é isso, pastor? Exatamente, publicado pela editora Peregrino. É um livro muito bom, eu recomendo, muitas igrejas têm usado, na EBD, no culto de oração, na sociedade feminina, masculina, e tem sido uma bênção para muitos irmãos, graças a Deus por isso. Então é isso, pastor, pode ficar à vontade, o senhor tem, acho que, 48 minutos para discorrer sobre o tema perdão, dentro da área de conflitos. Fique à vontade, que Deus direcionar. Tá ótimo. Bem, deixe-me compartilhar com vocês alguns tópicos sobre esse assunto. Perdão é um assunto sempre atual, sempre necessário, porque o pecado é sempre atual nas nossas vidas. Estamos nessa luta constante, como diz a Escritura, na nossa luta contra o pecado, ainda não resistimos até o sangue. Esse é um combate que vamos levar até o último dia. Portanto, até o último dia sempre estaremos precisando perdoar e ser perdoados. Então, esse é um assunto contínuo, necessário e urgente em todos os nossos relacionamentos. Algumas coisas vale a pena destacar. Existe muita confusão sobre significado do perdão. O que é o perdão? Há muitos conceitos, pensamentos que não são bíblicos, que com o tempo foram sendo adotados assim passivamente, como, por exemplo, pessoas que dizem eu não perdoo porque o meu coração não está pedindo ainda, quando o meu coração pedir eu vou perdoar. Outros dizem a ofensa foi muito grande, é impossível perdoar algo dessa natureza. Outros chegam a dizer eu não consigo esquecer, então não posso perdoar porque não esqueço. Então veja que há muita confusão acerca do conceito de perdão. Vamos falar um pouco sobre alguns desses tópicos, mas a primeira coisa que eu queria destacar, baseado em Lucas 7:42,
é que o perdão significa literalmente o cancelamento de uma dívida por uma concessão graciosa. Quando nós pecamos contra Deus ou contra alguém, nós contraímos uma dívida. Contraímos uma dívida. Se eu tenho como pagar a minha dívida, eu não preciso pedir perdão. Eu chego e pago. A questão é que, no que diz respeito ao pecado, que é, antes de qualquer coisa, uma agressão contra Deus e uma dívida que se abre diante de Deus, eu não tenho como pagar essa conta. É uma conta que é impagável por mim mesmo. Então, eu preciso pedir o cancelamento pela graça. Eu preciso chegar para a pessoa a quem eu estou devendo e pedir que faça esse cancelamento dessa dívida porque eu não tenho como pagar. Isso nos lembra aquela famosa parábola do Senhor em Mateus 18, daquele homem que chega perante o rei e ele tem uma dívida de 10.000 talentos. 10.000 talentos, é até difícil calcular. É uma dívida impagável. Com certeza ninguém podia imaginar alguém dever tanto. Mas o Senhor utilizou o número de propósito para dar um aspecto bem forte, exagerando, para poder ensinar de fato a seriedade da nossa dívida. Esse homem devia 10.000 talentos ao rei. Ele chega perante o rei e o rei ordena que seja vendido a esposa, os filhos, a casa, para que ele pague a dívida. Ele não pagaria mesmo que se desfizesse de tudo e até da família. Então, vendo-se nessa condição, sem ter como saldar essa dívida, ele se humilha perante o rei, perante o seu credor, e pede misericórdia, pede que a sua dívida seja cancelada. De fato, ele não tem, a situação é tão delicada que ele nem tem coragem de pedir diretamente o cancelamento da dívida, porque era algo tão grave. Mas ele pede ao rei para ter paciência. Tenha paciência comigo, ele diz, e tudo te pagarei. Ele não teria como pagar, o rei sabia disso. Mas o que Jesus conta nessa parábola é que o Senhor daquele servo, compadecendo-se, envolve a questão de compaixão, misericórdia. E essa é uma palavra muito presente nos evangelhos. Compaixão vem de uma raiz na língua original relacionada com as entranhas. Por isso a ideia de comoção. Quando Jesus se compadecia, ele se comovia como se sentisse nas próprias entranhas dele aquela dor, aquela tristeza pela miséria de alguém. Nesse caso, o texto diz que o Senhor, compadecendo, se mandou embora e perdoou-lhe a dívida. Ele cancelou a dívida. Não havia outro meio. Tinha que ser uma concessão de graça. Perdão, portanto, é um cancelamento de dívida impagável por meio de uma concessão graciosa. Uma outra coisa, Gisele, que precisamos observar no conceito de perdão, é que perdão é uma obrigação, um dever, e não uma opção. Eu não posso simplesmente dizer, eu vou pensar se eu perdoo a pessoa que está me pedindo perdão e confessando o seu pecado. Não há essa opção, porque é uma ordem das Escrituras. Efésios 4:32 diz, antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. O mandamento, os verbos todos estão no imperativo. Eu não tenho opção porque é o Senhor que manda. Então, a opção não é, perdão não é uma questão de escolha, é uma questão de obediência. Eu devo obedecer porque o Senhor me manda perdoar. Eu devo fazer essa concessão graciosa porque é um mandamento do Senhor. E esse perdão eu devo fazer não é simplesmente
De qualquer forma, de uma maneira descuidada e leviana, a Bíblia diz que o perdão tem que ser na base daquilo que Cristo fez por nós. Assim como Deus em Cristo vos perdoou, perdoai vós também. Como foi que Deus em Cristo nos perdoou? O que foi que Cristo nos perdoou? Então, precisamos lembrar disso. A nossa dívida com o Senhor Jesus é igual à dívida do homem da parábola. Era impagável. E o Senhor nos vendo nessa condição, ele simplesmente se compadeceu de nós e cancelou a nossa dívida. Nós saímos dali como se não tivéssemos devendo mais nada. O perdão de Cristo é tão incrível que aos olhos do Pai, se eu sou perdoado na base do sacrifício de Cristo, diante de Deus, é como se eu nunca tivesse cometido nenhum pecado. É algo simplesmente incrível. Ele resolve tudo, passado, presente e futuro. Diante de Deus, eu sou inocente. Imagina um pecador com tantas transgressões ser considerado inocente pelo padrão de santidade do Pai Celeste. Por que isso? Porque Cristo recebeu o nosso castigo e transferiu para nós a sua justiça. Então, nós fomos perdoados dessa dívida eterna. Se é uma dívida eterna, ela é impagável. Fomos perdoados. Uma concessão gratuita. Não tínhamos o que oferecer, não tínhamos como comover o coração do justo juiz para nos conceder a sua graça. Nós não tínhamos nada. As nossas melhores obras, como diz o profeta Isaías, eram trapos de imundícia. Isso era o que nós tínhamos de melhor para oferecer ao Senhor. E o Senhor, na sua graça e bondade, ele chega e diz: você está perdoado. A sua conta foi paga por alguém e eu aceito o pagamento. É exatamente isso que aconteceu. Então o Senhor diz, a Bíblia diz, como Deus em Cristo vos perdoou, perdoai vós também. Gisele, a gente precisa lembrar que nunca alguém vai pecar contra nós e contrair uma dívida contra nós mesmos que chegue sequer perto da dívida que nós contraímos contra o Senhor. Nunca alguém vai nos dever o quanto nós devíamos ao Pai Celeste. E hoje nós não devemos absolutamente nada. Essa é a graça maravilhosa do Senhor. Então, como Deus em Cristo vos perdoou, perdoai vós também. É exatamente assim que a Bíblia apresenta o perdão. Perdão é uma decisão de livre e graciosamente dispensar a dívida de alguém que se arrepende e reconhece a sua necessidade de misericórdia. Acho que esse é o conceito bíblico de perdão. Agora, já falamos um pouco, não agora, mas antes, conversando com a Gisele, um ponto que geralmente é um pouco confuso é a relação entre perdão e sentimentos. Perdão e sentimentos. Como lidar com sentimentos enquanto buscamos o perdão? É importante lembrarmos que os nossos sentimentos, eles são parte da imagem de Deus em nós, certamente. Nós somos o que somos porque temos sentimentos, isso é bom. O sentimento é que dá cor, dá brilho à vida. Quando alguém não tem sentimentos, eu fui aluno de um professor, um grande homem de Deus, no meu curso de aconselhamento, que ele enfrentou uma terrível depressão, chegando ao ponto de pensar em tirar a própria vida. O resultado dessa história rendeu um livro que o título é Se Eu Sou Cristão, Porque Estou Deprimido, também publicado pela editora Peregrino. Eu fui aluno. Eu li agora. Você leu agora? Ótimo. Então eu fui aluno do Somerville, Robert Somerville. E ele falava nas aulas, dando seu testemunho desse tempo, ele disse que uma das coisas que mais pesava é que ele tinha perdido os sentimentos. Ele não conseguia chorar, ele não conseguia rir, tudo era preto e branco. E ele se sentia terrível por não ter sentimentos. Então,
Sentimentos em si não são maus. É uma bênção de Deus. Agora, o sentimento, a minha melhor ilustração para o sentimento é como sal. A comida sem sal é insípida, fica faltando algo. Mas se tiver sal demais, ela também não é boa. Eles têm que estar na medida certa. E uma forma de dosar os sentimentos é lembrar que, embora eles sejam bons, eles nunca devem nos impedir de obedecer a Deus. A obediência é uma questão de decisão e não de sentimento. Grande exemplo é o Senhor Jesus Cristo no Getsemane. Os sentimentos do Senhor estavam inclinados e motivados para ir para a cruz? Não. Sentimentalmente, Jesus estava triste. Não só triste, ele estava muito triste. Ele disse isso para os seus discípulos. Fiquem aqui, a minha alma está triste até a morte. Foi isso que Jesus disse. Então, os sentimentos do Senhor estavam profundamente abalados. Mas, apesar dos sentimentos, da tristeza, da profunda dor na alma que transpirava no corpo, a resposta à oração de Jesus era: seja feita a tua vontade, não a minha. Então, perdão é uma questão de cumprir a vontade do Senhor. Não é de eu estar disposto, animado ou não. Agora, precisamos também equilibrar as coisas. Relacionamentos, perdão. A gente precisa ter muito cuidado quando anda com isso, porque a Bíblia tem cuidado. Não podemos ser não podemos tentar dar explicações e soluções muito fáceis para coisas complexas. Sentimentos são importantes, mas o que acontece, a razão por que muitas vezes os sentimentos são um problema para o perdão é pela seguinte razão. Como a gente não entende bem a transação legal, vamos dizer assim, do perdão, do dar e do receber, da confissão de pecados e do recebimento, do cancelamento da dívida, muita gente acha que perdão é igual a reconciliação. E não é. Não é exatamente a mesma coisa. Então, às vezes, a pessoa está tão ferida, ela está tão quebrada, e ela fica pensando, isso significa que se eu perdoar, imediatamente eu tenho que voltar a conviver e sentir como eu sentia antes do pecado? Não, são duas coisas diferentes. O perdão eu faço por obediência, a reconciliação e a confiança é um processo que vem depois. Não é uma coisa instantânea. Então, muitas vezes as pessoas têm medo de dizer para o outro, eu perdoo, porque fica achando que se ela disser isso, imediatamente tudo se resolveu. Imagine um casal que passou por uma crise, vamos falar um pouco sobre isso, vamos imaginar a crise maior do casamento, que é o adultério. E a pessoa, o cônjuge que foi ferido, às vezes fica dizendo, então se eu disser que eu perdoo, isso significa que a vida tem que voltar instantaneamente ao que era antes, a confiança tem que voltar imediatamente. Eu não tenho como fazer isso, eu não tenho como confiar, porque a confiança foi perdida e agora precisa de tempo e de frutos para que mostre a evidência do arrependimento. Então, por não entender isso, muitas vezes as pessoas dizem, não, então eu não perdoo, porque eu não tenho condições de restabelecer o relacionamento. Por favor, se você está nessa situação, separe as duas coisas. Uma coisa é perdão, que é um dever e uma obrigação. Outra coisa é reconciliação com o Senhor. E mais do que isso, o perdão não tira, por exemplo, as consequências do pecado. A pessoa que pecou, ela, mesmo perdoada, ela ainda vai receber, dependendo da situação, do grau e da natureza, ela vai receber as consequências desse pecado, tá certo? O ladrão na cruz foi perdoado, mas ele morreu na cruz.
O Senhor não o tirou da cruz, porque ele estava recebendo o que merecia por causa dos seus pecados. Então, é preciso separar as duas coisas para que os sentimentos não criem uma confusão e nos impeçam de obedecer ao Senhor. Isso nos leva a um outro ponto. O tempo corre, né, Gisele? Já estamos aí. Mas eu estou vendo aqui. Já espero chegar lá. Isso nos leva a um outro ponto. Perdão e esquecimento. Né? Falei um pouco sobre isso. Já. Isso é o pensamento clássico, é a desculpa, o argumento clássico. A pessoa diz, eu não perdoo porque eu não consigo esquecer. Ou, quando eu esquecer, eu vou perdoar. É importante lembrar que na Escritura, na Palavra de Deus, não existe nenhuma obrigação de esquecimento como sendo condição para o perdão. Nenhuma obrigação. Eu vou falar sobre isso porque eu sei que muitas vezes vem à nossa mente aqueles textos onde o Senhor diz, não me lembrarei dos seus pecados, não me lembrarei das suas iniquidades. E aí a pessoa está vendo? Então é preciso não lembrar para perdoar. Deus perdoou Israel, Deus nos perdoa e ele não se lembra mais dos nossos pecados. O Salmo 103 diz, quanto o céu se alteia acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para conosco, e quanto dista o oriente do ocidente, assim afasta de nós as nossas transgressões. Então, às vezes as pessoas pegam todas essas referências bíblicas e fazem uma conexão direta entre perdão e esquecimento. Deus perdoa, mas Deus não esquece. Vou explicar isso. Também, a Bíblia diz que Deus não se lembra das nossas iniquidades. O que significa isso? Deixe-me lembrar um exemplo muito interessante. Davi. O homem segundo o coração de Deus, que tem uma grande mancha no currículo. É muito triste a história do pecado de Davi. Primeiro por ser pecado contra Deus, mas mais do que isso, porque, infelizmente, é quase impossível nós lembrarmos de Davi, da história de Davi, e não trazer à memória, quase instantaneamente, aquela triste mancha do currículo, do adultério, do assassinato, da mentira e tudo aquilo que acompanhou aquela situação. É meio injusto, porque Davi foi um homem segundo o coração de Deus e fez tantas outras coisas, mas a nossa mente não se livra daquilo. Ao mesmo tempo, nos ensina a seriedade do pecado. O pecado, de fato, é coisa séria. Mas olha, Deus perdoou Davi? Perdoou, não há a menor dúvida. Salmo 51, o próprio Davi está ali clamando pelo arrependimento, e nós sabemos que o Senhor perdoou, tanto pelos salmos como pela própria história. Quando Natã foi confrontar Davi, ele mesmo disse, o Senhor te perdoou. Na hora que Davi reconheceu o seu pecado, ele disse, o Senhor te perdoou, não morrerás. Agora, é interessante que quando Abias é um rei descendente de Davi, filho de Roboão, que era um neto de Davi, filho de Salomão. Então, um bisneto de Davi, quando ele assumiu o trono em Judá, em 1 Reis 15:5 diz o seguinte, porquanto Davi fez o que era reto perante o Senhor, e não se desviou de tudo quanto lhe ordenara em todos os dias da sua vida, senão no caso de Urias o Heteu. Deus lembrava do caso. Até aqui, 3 gerações depois. Davi fez o que era reto, senão no caso de Urias. Deus não esquece nada. Deus não perde a memória de absolutamente nada. Isso nós sabemos, não tem nem o que discutir. Agora, quando a Bíblia diz que o Senhor esquece as nossas transgressões, o que significa o Senhor não traz essas transgressões de volta para lançar em rosto e cobrar de novo a dívida que já foi paga. O esquecimento é nesse sentido. Está perdoado? Está perdoado. Não se trata mais desse assunto.
eu não vou mais cobrar, a sua conta foi paga, sobre isso aqui. Isso também, Gisele, é um outro ponto que deve se considerar. Isso não significa que nunca mais na vida se possa tocar nesse assunto, porque pode ser que esse assunto, o abordar esse assunto da maneira certa, seja o meio para ajudar, inclusive, a pessoa a crescer, tá? Imagina alguém que pecou, cometeu o mesmo, foi perdoado, passa um pouco de tempo e a pessoa está de novo cometendo a mesma transgressão. É saudável que ao tratar desse segundo caso, eu digo, olha, nós já fizemos isso, você foi perdoado, está voltando, e isso vai ajudar a pessoa a tomar cuidado. Então, não é que eu não posso mais tocar nunca no assunto. Há contextos em que é necessário, inclusive, para o crescimento dos dois. O que significa é que se eu perdoei, eu não vou falar sobre esse assunto cobrando a dívida. Eu não vou tratar desse assunto como se ela fosse um assunto em aberto. Não, esse é um assunto fechado. Nós estamos falando dele porque é preciso para lidar com essa nova situação, mas não estamos mais, não tem cobrança dessa dívida. Essa dívida está paga, está resolvida, está consumada. Então, temos que fazer essa diferença. Deus perdoa, sim. E esquece nesse sentido de que ele não mais vai lidar conosco como se nós ainda tivéssemos uma dívida a ser paga. A dívida já foi paga, tá certo? Então, é importante entender isso. Um outro tópico que eu acho que vale a pena considerar são as consequências do pecado relacionado com o perdão. Pensemos, por exemplo, na quebra de confiança. Quebra de confiança. Claro, vamos imaginar a seguinte situação. Eu sou dono de um negócio e eu tenho um irmão em Cristo que é o meu tesoureiro. E esse irmão em Cristo, depois, eu fico sabendo que ele estava roubando o dinheiro da minha empresa. Ele fica triste, ele assume a dívida, ele chega e diz, eu pequei, me perdoe, eu estou arrependido e eu queria pedir o seu perdão. Joia, muito bem, eu acho que o meu dever é estar perdoado, irmão. Está perdoado. Isso não significa que o irmão arrependido não deva restituir, ou tentar pelo menos restituir, como foi o caso de Zaqueu, quando disse para o Senhor, eu vou restituir. Se eu defraudei alguém e ele tinha defraudado, eu vou restituir 4 vezes mais. Então, evidentemente, junto com o arrependimento verdadeiro, vem o desejo, pelo menos, de restituição. Às vezes, infelizmente, não tem como restituir porque a coisa que foi quebrada não se reconstitui. Mas, pelo menos, à disposição. E vamos imaginar que esse irmão que estava roubando a minha empresa, ele pede perdão, reconhece, eu perdoo, mas eu não tenho a obrigação de tê-lo como tesoureiro. Eu perdoo dizendo, irmão, o pecado está perdoado, você não me deve. Mas o irmão não tem mais a minha confiança para cuidar do dinheiro da empresa. Isso o irmão perdeu. Isso não quer dizer que nunca mais vá ter. Mas nesse momento, eu não confio no Senhor para ser o meu tesoureiro. Estamos resolvido isso. Mas uma consequência é você perdeu a confiança. Deus abençoe que você reconstitua. E eu quero estar com o coração aberto para acompanhar isso. E quem sabe um dia, com a graça de Deus, lhe reconstituir a posição de cuidar das finanças. Mas nesse momento, embora perdoado, eu não posso confiar em você. Tá certo? Então, há consequências? Sim. Consequências? Sim. E a pessoa que está arrependida, um dos sinais do verdadeiro arrependimento é essa disposição de aceitar as consequências do pecado. Um exemplo
muito interessante e clássico é Moisés. Moisés pecou lá no caso da rocha, em que ele deveria ter falado, mas ele bateu com ira e ele desonrou o Senhor perante a nação de Israel. Por conta daquele pecado, Moisés sofreu uma consequência terrível, a pior para a história daquele homem que conduziu o povo à Terra Prometida. Deus perdoou Moisés? É evidente que perdoou, não existe a menor dúvida. Mas o Senhor não permitiu que Moisés entrasse na terra. Aliás, quando ele insistiu, o Senhor disse, não me fale mais nisso. Tá? Pecado traz consequência e é bom que a gente lide com essas consequências para não tomar o pecado como algo simples e leviano. Então, é preciso entender isso. Porque a pessoa me perdoou, isso não tirou as consequências naturais que virão do meu pecado. Quem pecou deve estar disposto a deixar que a ferida cicatrize antes de querer desfrutar de todos os privilégios anteriores ao pecado. Não, não é assim. Deus não lidou assim com seus filhos e a Bíblia não nos ordena isso. Então, as consequências do pecado são reais e o fato da pessoa que pecou, mesmo perdoada, ter que passar por estas consequências, isso não significa que eu não perdoei. Né? Isso não significa que eu não perdoei. Então, lembremos disso. Separemos as duas coisas. A concessão de perdão e os efeitos, as consequências que o pecado traz. Um ponto que a Gisele me pediu para tocar, que eu acho extremamente importante, é pecado e fornicação. Fornicação é o pecado de imoralidade sexual com casais ainda não civilmente casados, antes do enlace matrimonial, namorados, por exemplo. Existe esperança para casais que pecaram, estão envolvidos nesse tipo de pecado. Eles podem ser um casal que honrem a Deus nessa área, mesmo já tendo caído enquanto solteiros. Sempre existe esperança. Nosso Deus é o Deus da esperança. Nosso Deus é o Deus da segunda oportunidade, da terceira. Nosso Deus é aquele pai amoroso na parábola do filho. Na verdade, nós chamamos a parábola do filho pródigo, mas eu acho que é a parábola do pai amoroso. A personagem central é o pai ali, não é o filho. Deus é o nosso pai amoroso que nos vê de longe quando estamos voltando. E por que o pai vê o filho de longe? Porque o pai estava esperando o retorno, estava olhando para o caminho por onde o filho foi embora. E tinha a esperança de que ele voltaria por aquele caminho. O filho nem chega, o pai corre para abraçá-lo. Porque o pai notou o retorno dele devido a essa expectativa que ele tinha e o desejo de ver o filho retornando. Então, o nosso Deus é o Deus da esperança, não há menor dúvida. Quando há desejo verdadeiro, confissão e disposição de abandonar o pecado, um casal que tem sido envolvido nesse pecado de fornicação pode se libertar, sim. Provérbios 28:13 diz: o que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Observe o confessar e o deixar. Tem duas coisas importantes aqui. Qual o meu conselho prático para casais jovens cristãos que têm caído nesse pecado? Primeiro, acertem com Deus o seu passo. Confessem verdadeiramente ao Senhor a sua transgressão. Assumam perante Deus a sua iniquidade. Segundo, confessem as pessoas que foram desonradas. Ninguém vive para si, nem morre para si, diz o apóstolo Paulo.
Nós pertencemos a uma família, nós pertencemos a uma sociedade, nós pertencemos a uma igreja. E todos esses relacionamentos são afetados com o nosso pecado. Então, muita gente talvez precise ser procurada porque foi desonrada com esse pecado. Um outro conselho prático que eu diria para esse casal é: definam bem a estratégia de enfrentamento. Vocês vão fazer de modo prático para não se colocar novamente em risco, para manter esse compromisso de pureza. Então, você sabe, Gisele, às vezes a gente encontra casos em aconselhamento bíblico, é muito comum. A pessoa está em pecado e aí você pergunta o que é que você está fazendo sobre isso? Aí a pessoa diz: eu estou orando e lendo a Bíblia. Ótimo, orar e ler a Bíblia sempre é bom, mas não resolve o pecado. E especialmente esse. Eu estou orando, eu estou lendo a Bíblia e eu estou me afastando, fugindo. Eu estou tomando um passo prático para não me expor ao pecado. Então, tem que tomar esse passo prático. E, finalmente, eu diria para esse casal que procure alguém na sua igreja, um irmão, um homem de Deus, um casal que teme ao Senhor, a quem vocês vão prestar contas regularmente. E façam o compromisso de ser verdadeiros. Deem para esse homem, para esse casal, para esse líder cristão, quem quer que seja, a liberdade de perguntar qualquer coisa em qualquer tempo. E deem também para eles a palavra de que vocês serão verdadeiros. E sempre vão falar a verdade. Então, isso certamente iria ser uma boa ajuda para evitar o risco de cair novamente. Adultério. Grande problema no casamento. Como se resolve a questão de adultério? Fornicação é uma coisa triste, séria, mas adultério é bem maior. Todo pecado é pecado. A gente sabe disso. Para Deus não existe escala de pecado, mas para Deus existe consequências diferentes de pecado. Não há dúvida. Não há dúvida. Tá? O pecado de Davi teve uma consequência maior por causa de quem Davi era e pela posição que ele ocupava. Então, não é que é um pecado, não é que feriu mais a santidade de Deus, é que por causa da posição que ele ocupava no plano de Deus, as consequências tinham que ser diferentes. Então, existem consequências. Há uma consequência para o pecado de fornicação, mas existe uma muito maior para o pecado de adultério, que é a infidelidade, quando alguém já está formalmente, civilmente unido em matrimônio. O adultério físico é sempre terrível. Mas eu queria lembrar, irmãos, que o adultério espiritual não é menos terrível. E nesse quesito, todos nós temos sido infiéis. Todos nós temos quebrado a nossa aliança com o Senhor. Não é só uma vez por dia, várias vezes no mesmo dia nós quebramos o nosso acordo de fidelidade para com o nosso Deus. Nós traímos a aliança com o Senhor. Várias vezes. E o Senhor, na sua graça e misericórdia, tem nos perdoado. Depois, se quiserem ver uma história belíssima sobre isso, leiam a história do profeta Oséias. Como? Ali temos um homem, um marido, que resgata uma mulher, a Gomer, que vivia uma vida de adultério. Ele lhe tira dessa vida, ele dá dignidade, ele coloca essa mulher na posição de esposa de um profeta, tem filhos com ela, depois de pouco tempo ela vira as costas para ele. E volta para aquela vida de pecado. Só que dessa vez é pior, porque ela se torna escrava. Ela não tem mais condição de se libertar. O pecado chegou a um ponto em que ela era um objeto
e ela ia morrer nessa escravidão. Deus manda Oséias pagar por ela. Pagar por ela. Ele vai lá e compra, pega o seu dinheiro e paga e traz de volta essa esposa que havia virado as costas para ele. A história é real, não é ilustração. Mas há um aspecto de ilustração na história. Deus está querendo falar da relação dele com seu povo. Como Israel tinha feito exatamente e continuava fazendo a mesma coisa. Virando as costas para o Senhor, indo atrás de amantes, de outros deuses, rejeitando a aliança de pureza que havia sido feita, Deus como o marido de Israel, Israel como a sua esposa, uma aliança de amor e pureza que o povo quebrava constantemente. Então isso é adultério. Deus é real, isso é adultério real. Lembrem disso, o adultério físico é terrível, mas não é pior do que o adultério espiritual. Pensando no caso prático de casais que enfrentam a história de adultério, algumas coisas, conselhos que podem servir. Primeiro, é preciso haver o enfrentamento do pecado sem rodeios e subterfúgios. Tem esperança, sim, mas tem esperança para quem reconhece o seu pecado, para quem assume e não fica dando desculpas e dizendo, eu pequei, mas vamos imaginar um marido que foi infiel e diz, eu fui infiel, mas a minha esposa também não tem feito a sua parte. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. A esposa pode ter os seus problemas, mas alguém que cometeu adultério tem que encarar o seu adultério, independente de motivações que ele pode julgar por trás daquilo. Mas, enfim, é preciso enfrentar honestamente, sem subterfúgios, sem desculpas, o pecado do adultério. O casal deve buscar ajuda de um conselheiro bíblico. Isso é muito importante. Deve lembrar que esse processo é muito doloroso para atravessar sozinho. E muitos casamentos terminam se destruindo, não é porque não podiam ser reconstruídos, é porque o casal ficou só. E, infelizmente, não teve alguém ali para chegar e dizer, vamos andar juntos, eu vou acompanhar vocês, eu estou à disposição. Deus tem me dado a oportunidade de lidar com muitos casos assim. E eu lembro vários, e um aqui bem visível, de um casal que eu estava ajudando, em que muito tarde da noite, quase meia-noite, eu recebi uma ligação desesperada da esposa. Que eles tinham tido uma crise e o marido tinha saído, ela não sabia onde ele estava. Ela reconhecia que ela tinha falado demais, ela estava muito ferida, ela falou na hora errada e isso causou a ira e o marido saiu, que também não foi certo. Mas pelo menos ela tinha alguém que ela podia ligar e podia compartilhar e sabia que o marido também confiava nesse conselheiro e não ia ter nenhum problema em ser procurado pelo conselheiro para reconsiderar a sua situação. E foi bom, Deus, pela sua graça, usou aquilo, o relacionamento que nós já tínhamos, para acalmar as coisas, para entender o que estava acontecendo e o casal voltar a conviver. E pela graça de Deus, essa é uma história de vitória, porque Deus libertou, salvou aquele casamento de um modo espetacular. Então é preciso ter alguém que o casal que está se restaurando pode recorrer. Um conselheiro bíblico, um pastor, alguém, um líder cristão, alguém que vai usar a escritura, vai aconselhar e ajudar nesse processo. Também é preciso ter paciência. Nesse tempo, quando se lida com adultério, os sentimentos variam muito, os pensamentos, você vai de 8 a 80, você não consegue se estabilizar. É preciso os dois, tanto quem pecou como quem perdoou, ter paciência nesse processo. Saber que os pensamentos e sentimentos podem variar, saber que ambos precisam de um tempo para voltar a ter aquela vida equilibrada e lembrar que
nesses momentos de instabilidade, não devem tomar decisões sérias, não devem falar demais. Busquem ajuda, liguem para o seu conselheiro, liguem para um irmão em Cristo, mas não avancem nessas crises, porque numa crise dessa pode destruir todo o processo. Então precisa ir devagar, com paciência. Lembre que esses momentos virão, mas você recorre à pessoa que Deus tem colocado na sua vida. Nesse aspecto, eu lembro o que o Senhor disse a Pedro. Quantas vezes devemos perdoar o irmão? Pedro perguntou, Senhor, até 7 vezes? Jesus disse, não te digo que 7, mas até 70 vezes 7. Olha, isso eu sempre digo para casais e para qualquer pessoa, mas especialmente quando está lidando com problemas conjugais e que envolvem adultério. Esse é um caso, entre outros, em que só vai funcionar se o perdão for 70 vezes 7. Isso não quer dizer que você vai falar do assunto 490 vezes. Mas isso quer dizer que a lembrança e a memória pode exigir de você reafirmar o perdão até mais do que 490 vezes. Há situações, há crises, há dores que são tão grandes que elas não vão embora de um dia para o outro. Que mesmo você tendo perdoado, elas retornarão, e às vezes com muita força. O que você faz? O que o casal faz? A esposa, o marido, quem quer que seja, faz nessa situação. Ele para e diz diante de Deus, Senhor, eu já perdoei e estou perdoando de novo. Eu estou reafirmando o meu perdão. E aí você resolve com Deus, sem precisar tratar novamente toda a história. Aí estão algumas dicas, orientações bíblicas, eu espero que tenham servido para os irmãos. Maravilhoso. Muito, muito bom. Quando o senhor falou reafirmar, é porque o senhor, né, já tem trabalhado sobre a questão do perdão, sendo uma promessa, né, que você faz para não lembrar o assunto para você mesmo, para outra pessoa, no sentido de cobrança, né? Isso. De lançar em rosto para cobrar. Então, é necessário realmente fazer essa reafirmação quando a ofensa é muito grande, né? Isso. Uma ofensa por adultério é algo terrível mesmo. Claro, claro. Com certeza. Só quem passou sabe quão doloroso é algo assim, né? E justamente interessante, pastor, imagino eu que a dor é maior, o senhor pode confirmar se sim. Acho que como o nível de intimidade é muito grande, Claro. Quanto maior a intimidade, essa questão de envolver sentimentos e Lógico, tudo, lógico. confiança, então, por isso a dor não é tão grande. As pessoas que podem mais nos ferir são aquelas que estão mais perto de nós, a quem nós mais amamos. Então, aí o potencial é muito grande. É verdade, pastor. É verdade. muito bom mesmo. Aprendi muito hoje. A revisão de algumas coisas e outras realmente aprender. E é sempre bom aprender de perdão com o senhor. Acho que é um assunto que o senhor fala com muita propriedade, por ter estudado e tudo. E a própria experiência de vida, ajudando vários casais, torna mais prático e mais real a ideia do perdão. Não só algo meramente teórico, mas algo que realmente na prática é algo difícil de colocar em prática, mas que a graça de Deus pode nos capacitar, como o Senhor me falou. Muito obrigada, pastor, por estar aqui no Unidas, poder deixar essa marca aqui, esse estudo sobre perdão. Certamente vai abençoar muitas pessoas. Esse horário é somente para gravar, mas mais tarde aqui muitas pessoas vão começar a assistir. Não sabemos quem Deus vai usar, mas certamente ele vai colher frutos por meio do ensino aqui, certamente. Amém, amém, Gisele. Eu vi aqui no meu Instagram que vários irmãos em vários locais entraram, né? E pode falar com ele, então. De Fortaleza, a Mávia, a Renata, lá do Cariri, a Maria Lira, até da Itália, a irmã Kaline está nos acompanhando da Itália nesse momento, lá é mais tarde, então melhor para ela. Que joia.
e vários outros que eu sei que sempre estão nas lives, quando eu faço as quintas-feiras, e estão acompanhando agora também. Aliás, só posso fazer uma propaganda, dizer que toda Sim. quinta eu tenho uma live a partir das 7 horas, às 8 horas, horário de Brasília, sobre o céu. Eu estou fazendo sobre o céu, já fiz 15 estudos. Devo ter mais alguns, então estão convidados a participar. Toda quinta às Pronto, 8 horas, perfeito. horário de Brasília, um lugar chamado Céu. O senhor está escrevendo um livro sobre esse assunto, é isso? Exatamente, essa é a ideia. Ao terminar esses estudos, Deus permitindo, estarei também com o livro para ser publicado. Pois é, realmente, o céu é um assunto que poucos nós entendemos e o pastor Genão se propôs a estudar e tem abençoado muita gente. O problema é que quando a gente escuta sobre o céu, muita gente tem morrido depois. Brincando, Verdade. pastor. Já está preparado, né? Depois que eu vi a live sobre o céu. Então, que Deus continue abençoando, pastor, a sua vida, continue sendo uma bênção. É muito bom ser uma árvore que tem como base o Senhor, porque aí, sempre para onde vai, o Senhor vai abençoando vidas, porque tem essa vida firme com o Senhor. Amém. Então, que Deus continue abençoando sua vida e usando por onde quer que o Senhor for, exale o bom perfume de Cristo, deixe a marca de um peregrino, né, que Amém. anda numa cidade celestial. Então, se quiserem ver novamente o pastor Genuan e ouvir os ensinos, tem essa live no Instagram dele, Genuan S. Silva Lira, Lira. é isso? Silva Lira. Isso, Silva, Silva. pronto. E também você pode mandar um recado para ele, ou mandar para mim, eu posso enviar o contato dele, porque ele também envia devocionais. Tem um grupo no WhatsApp, você pode ter acesso, ele envia devocionais diários, são maravilhosos, muito edificantes. Então, é isso. Muito obrigada, pastor, por estar conosco mais uma vez e que Deus colha frutos por meio da sua palavra. Obrigada por ter atendido o convite, viu? Prazer, Até Gisele. uma próxima. Deus te abençoe. Abraço. Abraço a todos os irmãos. Você também aí, Stephen Roraima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.